Salve galera, professor Glauco Laser aqui. Vou trazer mais uma questão interessante do concurso da SpaceX 2022 e que eu gostei muito. A priori, parece ser uma questão bem simples, que envolve o conteúdo de função do segundo grau. Mas se você olhar melhor, é uma questão bem interessante que pode conduzir o candidato a algum erro. Mas antes de eu resolver a questão, se inscreve aí no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Vai ser sempre um prazer saber que a gente está agregando coisas ao seu estudo e ao seu conhecimento, beleza? Então vamos para o nosso vídeo aí que eu vou te explicar como é que é a questão. Bom, galera, você já se inscreveu no nosso canal, você já viu que a gente tem muito conteúdo legal. Olha essa questão da prova de matemática do modelo Delta. A primeira questão, o cara abre a prova e fala, caraca, que legal. A questão, vou até pegar ela aqui pra gente. Vamos ler a questão para que vocês vejam. Escolha a única alternativa correta dentre as opções apresentadas. Parará. Vamos lá. 1. Considere a função f definida de, primeiro detalhe, domínio de -1 a 3. Ele não colocou o domínio de reais em reais. Com contradomínio, reais. Tal que, aí ele vem a lei de formação, f de x, x quadrado menos 4. Então nós temos uma função que pela sua lei de formação é de segundo grau. Mas quando você fala segundo grau, você já pensa em duas em raízes, duas raízes iguais, diferentes, beleza. Mas essa delimitação aqui, eu até brinco com os meus alunos, tomem cuidado. Aqui está, eu sou um homem romântico, aqui está o coração da função. E eu digo, quem vê cara, não vê coração. Cuidado muito com isso, tá? Então você está vendo aqui a lei de formação. E ele pede algumas afirmativas, o aluno já toma um susto. Quando ele toma um susto, porque ele fala o seguinte, L é o valor mínimo de F. Beleza, essa aqui é uma função de concavidade para baixo, beleza? H é o valor máximo de F. Aí o cara fala, levanta o dedo lá para o fiscal de prova, fiscal, porra, a questão tá louca. A função do segundo grau ou tem máximo ou tem mínimo. Mentira, mentira! E a prova foi linda por causa disso, por causa da delimitação. E R é o zero da função, o zero, ele nem falou os zeros. Então, a questão é muito bacaninha, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro aqui fazer uma análise dessa nossa função. F de x, x quadrado menos 4. Se eu for achar as raízes, eu igualo a zero. Delta deu 16, ou jogo 4 para cá. X quadrado é igual a 4, x é mais ou menos 2. Ou faz o delta igual a zero. Ou, se o delta é 16... x1 e x2 menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, o b vale 0, mais ou menos a raiz de 16 fica mais ou menos raiz, mais ou menos 4 sobre 2, que chegou aqui. Então as raízes são f de 2 que dá 0 e o f de menos 2 que dá 0. Até aí tudo bem. Agora, quando você vier para cá, e se você não quiser analisar o seguinte, análise geral, você aprendeu decoradinho que x do vértice é menos b sobre 2a, só que eu estou te mostrando, na verdade, que é x1 mais x2 sobre 2. X do vértice, que é a média aritmética das raízes, vai ser 0. E o y do vértice, que você aprendeu decorado, que é menos delta sobre 4a, na verdade o y do vértice é o valor da imagem quando o x for 0, que é o x do vértice que vai me dar menos 4. Ou menos delta, menos 16 por 4a. O a vale 1, você faz a questão e chega aqui. Então, eu fiz isso aqui. Agora vamos fazer uma análise gráfica disso aqui. Gráfico. E aí, o que é mais bonito dessa questão é o seguinte. Desenhei o meu eixo X, o eixo Y, aqui está a minha parábola. De raízes menos 2 e 2, cortando aqui no ponto mais baixo dela o menos 4, que coincide com o termo independente quando o B vale 0. Você não sabe disso não, né? Não teve aula comigo. Quando B é 0, o termo independente aí vai ser o ponto de valor menor, claro, quando A vale 1. Mas vamos lá, isso é coisa de aula, só estou resolvendo a questão. Agora nós temos um porém. Essa questão teve uma delimitação do nosso domínio, porque ele marcou o domínio de menos 3 até apenas 1. Então a delimitação do meu domínio vai ficar de menos 3 até 1. Ou seja, quaisquer valores fora desse intervalo não farão parte, eu ia falar fazerão, não farão parte dessa análise. Se não faz parte, veja o seguinte, o gráfico dessa função
é apenas este pedaço da minha parábola e não vale toda essa parte pontilhada. Então, se o gráfico só vale essa parte, eu vou deixar mais forte aqui. Aqui está o gráfico desta função, aqui, não valendo esta parte aqui e nessa parte para fora. Com isso, olha para o desenho agora, onde este gráfico está cortando o eixo do x, somente no menos 2. Por isso que a única raiz da minha função do segundo grau é o valor menos 2, que ele atribuiu ao valor R na nossa expressão aí, na colocação da nossa prova. Agora, olha lá, qual é o valor mínimo que essa função assume? O valor mínimo é o menor valor de y. Vejam que ela sofre uma alteração na sua monotonia, ela vem decrescente, está na crescente. Aqui é o meu vértice, e o y do vértice é o valor menor da minha função. Então, o valor mínimo da minha função vale quanto? Menos 4. Valor mínimo, menos 4, que ele atribuiu ao valor L no enunciado. E aí vem esse peguinha, valor máximo. Muita gente vai ficar meio louco, porque você um dia aprendeu que quando a concavidade é para cima, porque o A é positivo, tem valor mínimo. E que quando a concavidade é desse jeito, quando o A é negativo, ele tem valor máximo. Aí o cara pede na mesma questão máximo e mínimo, você fica louco. Não, é porque você não estudou no meu curso. E aí a galera saberia. Agora, olhando para esse desenho, qual é o máximo valor que a função assume? É nessa parte mais alta da função. E essa parte mais alta é atingida com domínio igual a menos 3. Entra com menos 3 aqui, f de menos 3. Menos 3 ao quadrado deu 9. 9 menos 4 me deu 5. Então, a imagem da minha função vai ser de 5 até o valor menos 4. Então, nós temos o domínio indo de menos 3 a 1, produzindo imagens de 5 até o menos 4. Com isso, mostra que o valor máximo é 5, o valor mínimo é menos 4. Poderia até perguntar se essa função é injetora, ele não perguntou. Injetora é quando cada domínio, cada imagem é produzida só por um domínio. Nessa partezinha entre menos 3 e menos 4, todas essas imagens aqui foram produzidas por dois domínios. Ela não seria injetora. Então, vou até esnobar. A questão ela é a imagem dela. Valores que vão de onde a onde? De menos 4 até 5. Ela é não injetora. E se o contradomínio é reais e a imagem é de menos 4 a menos 5, ela não é sobrejetora. Então, ela não se classifica quanto a injeção. Então, está aí a questão. E ele pediu valor máximo, então, 5, valor mínimo, menos 4, e a raiz vale menos 2. E se nós pegarmos novamente aqui a nossa prova, o que ele afirmou? Na sequência, o L é o valor mínimo, L, menos 4. Temos 3 opções com menos 4. Depois nós temos o H, valor máximo. Valor máximo é o número 5. Tem 2 valores, letra delta e eco. E finalmente a única raiz, que é quanto? Menos 2. Pronto. Uma questãozinha muito bonita, muito bem montada pela SpaceX e que o aluno que não estudou direito vai rodar, porque ele não entende o que está dizendo. Então vamos lá? Muito boa essa questão. Cuidado com a delimitação do domínio de uma função, seja ela qual for. Fica a dica aí minha para vocês. SpaceX, parabéns por uma questão tão bem elaborada, simples, né? Mas derrubou com certeza muitos candidatos. Bom, galera, olha só, vocês viram a resolução dessa questão, uma questão muito bacana. E quando alguém falar para você que toda função do segundo grau tem 2 raízes, calma, não é verdade. Depende da delimitação do nosso domínio. Essa questão foi muito legal. Porque uma função de segundo grau não tem valor máximo, tendo também valor mínimo. Mentira! Essa questão mostrou que uma função pode ter o valor máximo, como também o mínimo. Depende da delimitação do domínio. Vocês estão acostumados a fazer as questões com as funções de reais em reais. SpaceX, parabéns, questãozinha nota 10 e muito candidato pode ter errado. Aluno que veste a minha camisa preta, tenho certeza que tirou de letra, beleza? Então valeu. E ó, mais uma vez, antes de você desligar aí ou partir para outro vídeo, entra no nosso canal, esteja aqui conosco, se inscreva, curta, compartilhe, comente. E é sempre um prazer estar com vocês trazendo conteúdos, beleza? Valeu, galera, um abraço, até a próxima!